obscuro... A gente tem explicado muito, né? Porque o senhor Sadino, acompanha. Desculpa, Sadino, não tá. Me perdoa, com todo respeito, você sabe que eu te adoro. Energia. Mas na própria entrevista aqui, vocês colocam em dúvida. A própria pergunta coloca como se eu tivesse alguma condição de fazer. A gente precisa ter seriedade nesse tema, que vocês precisam falar para as pessoas que é o governo federal que pode fazer a intervenção e que pode fazer a decretação de caducidade. Porque você não fica jogando para o governador e para mim. Pessoal, todos vocês sabem que aquele apagão que ocorreu nesses últimos dias no estado de São Paulo deixou milhões de paulistanos no prejuízo, trouxe um impacto muito negativo para a população de São Paulo, mas ficou também aquela pergunta no ar: como é que fica a responsabilidade dessas agências reguladoras, como a Enel, né, que fornece energia aí para a cidade paulistana? Ficou a pergunta no ar também sobre de quem é a responsabilidade, do prefeito Ricardo Nunes, da Enel, a concessionária que administra a questão da energia elétrica na cidade de São Paulo. Pois bem, gente, para especificar bem direitinho aqui para você, eu trouxe aqui um recorte no qual o prefeito Ricardo Nunes participa da sabatina realizada pela Globo News, e ele responde os questionamentos aí dos jornalistas sobre essa questão que infelizmente impactou de forma negativa os paulistanos, que foi esse apagão que ocorreu nesses últimos dias aí na cidade de São Paulo. Fique com o recorte, no final você deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha das palavras do prefeito Ricardo Nunes. De apagão, né? A gente está acompanhando aí essa crise, Enel, ANEEL, uma crise que começou, né, de forma mais enfática a preocupar os políticos, eu diria assim, em novembro do ano passado. Porque, assim, todo mundo sabe que chove em São Paulo, todo mundo sabe que tem crise de energia aqui, mas eu estou vendo uma ênfase maior, na verdade, para me corrigir, a partir de abril, da segunda chuva forte que a gente teve aqui. E agora a gente está vendo esse jogo de empurra. Mas os senhores já falaram muito da responsabilidade de quem é. O Boulos esteve aqui agora há pouco, fala da prefeitura, o senhor fala do governo federal. Minha pergunta é a seguinte: os senhores concordam que a Enel não dá mais, tem que sair de São Paulo. Mas nesse meio tempo, eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Boulos, é um processo longo, uma nova concessão, uma nova lista. A gente vai trazer dados aqui de outros lugares. Como é que ficaria? Então explica para o nosso assinante como ficaria. Se a ANEEL conclui nesse processo pela... Intervenção. Intervenção. Tem que fazer intervenção. O senhor está defendendo, então, que tem uma intervenção do governo federal. E depois pode fazer paralelo à caducidade. Mas a intervenção, quanto tempo ela tem para sair daqui? Um dia. E nesse meio tempo? Eu não fiz a intervenção. Mas já tem uma outra empresa? Essa que é a minha pergunta. Nesse meio quem tempo, assume na intervenção? Assume? Não, a Como é que fica o paulistano? Choveu hoje, a Enel está fora. Como é que faz? Para ser didático, posso pegar um exemplo concreto? Claro. UpBus e Transwolf. A justiça não determinou que fizesse a intervenção da Transwolf, e eu optei por fazer a intervenção da UpBus. De manhã, às 9 horas da manhã, eu publiquei o decreto. Às 9h30, eu tinha tirado toda a diretoria dessas duas empresas e coloquei a Prefeitura de São Paulo para fazer a gestão. A intervenção é na hora. Mas com quem? Prefeitura, governo ou governo estadual? Não, estou dizendo como é que funciona uma intervenção. Intervenção na hora. O contrato, na cláusula 10ª do contrato, prevê... O que está escrito na cláusula 10ª do contrato? Diz o seguinte: compete ao presidente da República, por decreto, decretar a intervenção. O que diz na cláusula 11ª, no inciso subitem 4? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica pode iniciar o processo de caducidade, né? Cabe a ela fazer a caducidade. Agora, o que a gente precisa resolver? Então, porque se tiver outra chuva, não vão ter problema de novo. Então, a gente tem um fato concreto, um caso concreto de saída da Enel de um estado, Goiás. Sim. Então, o governador Caiado, o governo era Bolsonaro, a agência também era a Enel, mesma coisa. E aí o Caiado batia na Enel, dia sim, outro também, igual o senhor, e até o seu adversário. E ele percebeu o seguinte: só bater, esperar a caducidade não vai resolver. Eu tenho que ter um plano de transição e de substituição imediato. Aí o próprio governo de Goiás buscou duas empresas e aí ele ficou com a carta na manga. Falou: gente, a Enel tem que sair, uma é Equatorial, que até assumiu, outra era uma de Portugal. Sim. Eu tenho duas empresas prontas para começar a atuar no dia seguinte. Tirem essa empresa. Então, o senhor, baseado num exemplo concreto e que deu certo, o senhor tem um plano de transição e substituição ou vai esperar uma intervenção para ver como é que fica? Peraí, não vamos confundir aqui os telespectadores. Eu não tenho essa prerrogativa. Se eu tivesse... Nem o Caiado tinha. Mas foi a pressão política, que é o que eu estou fazendo. Mas o paulistano fica como? Essa que é a nossa pergunta. Aí é que tá, o paulistano fica como? Primeiro a gente tem que informar para o paulistano de quem quer essa responsabilidade. Sim. Vocês precisam ajudar nisso. Porque não existe nada obscuro. A gente tem explicado muito, né? Porque o senhor Sadino, acompanha. Desculpa, Sadino, não tá. Me perdoa, com todo respeito, você sabe que eu te adoro. Energia. Na própria entrevista aqui, vocês colocam em dúvida. A própria pergunta coloca como se eu tivesse alguma condição de fazer. A gente precisa ter seriedade nesse tema, que faz com que tantas pessoas tivessem sofrido. As pessoas perderam as coisas na geladeira, os comerciantes perderam. Vocês precisam,
Me perdoa aqui, mas eu preciso ter essa verdade do meu coração. Vocês precisam falar para as pessoas que é o governo federal que pode fazer a intervenção e que pode fazer a decretação de caducidade, porque você não fica jogando para o governador e para mim. Pois é, mas no caso de Goiás, eu vou insistir no caso de Goiás, também não era. Foi pressão política, mas o Caiado tinha 2 cartas na manga. Ele já tinha então ele não só jogava, o governo Bolsonaro resolve. Não, ele não tinha carta na manga. O que acontece? Quando ele fez a pressão política, a Enel saiu. Não, então, porque foi numa... Não teve caducidade. Pois é, porque aí ele não queria caducidade. Aqui. O Caiado disse que não queria caducidade, assim, ele falou, porque caducidade é pior, porque entra a Eletrobras, né? Entra a estatal, eu não quero. Visão do Caiado. Então, por isso que eu preciso ter carta na manga. Então, ele tinha, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele também não tinha atribuição, ele não era agência, ele não era o presidente. Mas ele levou um plano pronto, completo, e ele falou que só começou a andar quando ele levou o plano completo, e não disse assim, não é a minha atribuição. Porque parece, não estou dizendo que é isso, tirar o corpo fora. Não, o que acontece? Eu jamais vou tirar o corpo fora de nada. Por quê? Eu entrei com 2 ações judiciais contra a Enel. Eu representei no Tribunal de Contas da União, eu fui pessoalmente até Brasília com o ministro Bruno Dantas e entreguei a minha petição pedindo que eles fizessem a intervenção ou a caducidade. Eu fui até o ministro de Minas e Energia, esse ministro fraco que estava lá na Europa negociando renovação, tomando café com essa turma, né? Eu fui até a Agência Nacional de Energia Elétrica por várias vezes. Nós tivemos várias reuniões aqui em São Paulo com o Sandoval presidente e toda a diretoria colegiada, pedindo que ele tomasse atitude, representamos. Então, entrei na Justiça, fui na Enel, fui no Ministério de Minas e Energia, fui no Tribunal de Contas da União e tenho feito pressão. Essa semana agora passada, por exemplo, eu e o Tarcísio, nós chamamos o presidente da Enel para uma reunião e o presidente da ANEEL. O que nós falamos para o presidente da Enel? Olho no olho, o Tarcísio e eu. Falou, enquanto você não sair daqui, nós não vamos sossegar um dia. Vocês já dão um jeito de sair daqui. É isso que a gente pode fazer. Mas com o governo federal nessas conversas, vou passar para a Mônica, mas só para fechar essa dúvida, eles já têm outras opções? O que eles falam para os senhores, então? Porque a nossa dúvida não é sobre a Enel sair. A Enel fora, o que acontece depois? Quem assume? O que eles dizem, então? O que eu acho que seria importante, até pela experiência das minhas ações aqui na Prefeitura de São Paulo. Faz a intervenção. O que é a intervenção? Tira a diretoria, nomeia o interventor. E aí começa a fazer investimento. Contrata a gente, põe equipe. Porque qual é o grande problema da Enel? Falta de investimento. Você vê agora essa chuva que teve no sábado, chegou a ficar 80 mil pessoas sem energia, sem relação com queda de árvore. Então não dá mais para pôr a culpa na árvore. Acabou. Pois bem, meus amigos, tá aí as palavras do prefeito Ricardo Nunes. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que a Enel, como agência reguladora que fornece aí energia para o povo paulistano, se ela não presta um bom serviço, se ela não tem capacidade para prestar um bom serviço para a cidade paulistana, eu acho que melhor aí o governador Tarcísio, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, retira ela de campo, né? Porque ninguém quer ter prejuízo. Todos sabem que o prejuízo foi bilionário, o impacto foi muito negativo para a economia da cidade nesses últimos dias por conta desse apagão, mas eu quero ouvir de você, meu amigo, você que assistiu esse conteúdo aí até o final, o que você acha de tudo isso, principalmente sobre a incapacidade da Enel como prestadora de serviços no quesito energia elétrica para os paulistanos, para a cidade de São Paulo. Deixe aí seu comentário, para a gente é bastante gratificante e engrandece mais aqui o nosso conteúdo com o seu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.